Olá, uma boa noite. Sabe que eu me peguei agora iniciando o programa Arregaçando a Manga? Pois é, porque o Economia e Negócios quer que você faça exatamente isso. Não adianta a gente dizer que empreender é bonito, que isto dá certo. Dá certo sim, mas vai muito além de vontade, de criatividade ou de uma boa ideia. Segundo levantamentos de todas as entidades ligadas à indústria e ao comércio, mais de 50% dos novos negócios acabam encerrando suas atividades em 5 anos. Fracasso. Mas fracasso nunca vem sozinho, ou é sinônimo de falta de sorte. Existem sim algumas explicações que fogem à capacidade do empreendedor. Burocracia, excesso de imposto, falta de crédito ou de incentivo, etc. Mas, aí eu pergunto, vamos lá, por que alguns dão certo e outros fracassam? É porque daí depende de você, empreendedor. E é algumas dessas armas que nós vamos dar hoje para você. Como você lutar nesse mercado com os meus 2 convidados, o Sérgio Risola, que é diretor executivo do Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, e com o Paulo Feldman, presidente do Conselho de Pequena Empresa da FEComércio. E a sua participação é fundamental. Manda seu comentário, sua dúvida, sua pergunta para o site da Record News, que aparece aí no seu vídeo. E também lá você encontra um arquivo com todas as nossas entrevistas de programas anteriores, onde a gente quer a sua visita sempre. Obrigada a ambos por estar aqui, eu estou recheada de material. A minha abertura, na sua opinião, foi incorreta? Ou seja, eu fico dando puxão de orelha de empresário, porque eu não aguento quem senta aqui e só reclama. Eu acho que depende da gente. Depende mesmo? Depende das duas partes. Depende do empreendedor, mas depende desse parceiro que ele encontra para ajudá-lo. Quando ele está na Federação do Comércio, quando ele está no CETEC, no ambiente que vai contribuir com as qualidades dele, natas ou não, para que ele transforme aquela ideia e sonho num negócio de verdade. Essas ferramentas que eu quero que vocês dois hoje citem todas. No caso do CETEC, o que é ele? Da FEComércio a gente sabe claramente, Federação do Comércio, mantida, focada mais nessa área, e vocês? CETEC é uma incubadora de empresas que cresceu muito, virou um centro de inovação, empreendedorismo e tecnologia, localizado na cidade universitária de São Paulo. Hoje em dia vocês estão vendo falar muito aceleradoras de empresas, que é um termo novo, mais recente. Praticamente 95% das empresas que estão sob esse apoio de aceleradoras são do mundo de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Uma incubadora como a CETEC apoia nanotecnologia, medicina, saúde, meio ambiente, desenvolvimentos e negócios em todas essas áreas. Eu falei para você que antes do programa que eu ia dar uma provocada e vou voltar já à provocação, porque minha provocação para ele, que é o contrário da sua, é quem faz muito ou fala que faz muito não acaba fazendo nada muito direito. Talvez seja um vício, um erro da minha parte, mas esse não é uma coisa que no caso do comércio é tão grave, apesar da diversidade de comércio, é um segmento da economia, é comércio, e é para ele. Agora, o comércio sempre foi tido como, de todos os meios, até em relação à agricultura, o mais demorado para inovar, para criar. Mudou? Tem mudado bastante, sim. Mudado muito, porque a competição obriga que o comerciante vá atrás da inovação. E tem havido muita inovação, tanto na área de negócios, na forma de fazer negócios, como nos processos, na forma de administrar a sua empresa. Vamos mais ou menos, só para eu ter uma ideia, quando você fala a forma de fazer negócio, quando a gente imagina como é, mas tem forma muito diferente. O administrar a empresa a gente entende, desde o software, como está. Que forma de negócio diferente tem aparecido? Bom, existem várias situações. Nós estávamos agora há pouco falando de carro elétrico. Só para te dar um exemplo. O carro elétrico, por exemplo, é um carro que poderá ser comprado numa loja de automóveis. Esse é um tipo de negócio. Venda de carro elétrico em distribuidoras de automóveis.
ou então ele poderá ser dado para o cliente por uma empresa de energia elétrica, que então ganha com a venda da energia. Consumo. Então, são formas diferentes de fazer negócio. Então, veja, criatividade hoje é muito importante justamente para conceber novas formas de fazer negócio, novas formas de financiar, novas formas de entregar o produto para o cliente. Você vê mesmo as pizzarias, por exemplo, você tem vários tipos de pizzaria, cada uma com a sua particularidade. Pizza é uma coisa só, mas você tem pizzaria que entrega em casa, pizzaria que faz um determinado sabor, que faz... Não é? Então você tem... Eu tenho aquela que já, quando eu ligo, já sabe o que eu consumi Exatamente. no último, ou seja, essa é a sofisticação do comércio para vencer na concorrência, é isso? Sim, é necessário. O comércio, a competição é enorme em qualquer segmento do comércio. Só tem uma forma de um empreendedor se diferenciar, é sendo inovador. Então, no comércio, a inovação é tão importante quanto nos outros segmentos. A gente estava falando até um pouquinho antes de começar o programa, eu estava citando para vocês o fato de ter feito uma recente entrevista falando da parceria Brasil-Irlanda, e eu brinquei, né? É mais fácil administrar um país tão pequeno como a Irlanda do que o Brasil. Agora, a ação que eles têm, por exemplo, com uma empresa governamental, que é a Enterprise, é um exemplo. Vocês se assemelharam, a incubadora, o centro, foi atrás de o que está se fazendo no mundo, o que podemos adaptar, ter a cara tupiniquim, fazer para o brasileiro, enfim, como é que se dá do nascimento à evolução do centro enquanto instigador desse empreendedorismo? Exato, viu, Fátima? A gente tem que olhar os modelos que estão rodando pelo mundo e por que em Israel, ou no Vale do Silício, ou no Beco do Silício em Nova York, ou na rotatória do Silício ao lado de Londres. O que está acontecendo de inovador? Neste momento, o grande tchan dos negócios é o capital que está chegando para os empresários. O design, o marketing, a propriedade intelectual, a patente, todos esses mecanismos, a identidade visual, elas crescem igual por todos os países. Mas quando a gente vê a diferenciação que está acontecendo no mundo, ela está indo muito na direção do capital abundante que está aparecendo recentemente no Brasil para as startups, para as empresas inovadoras e para todo tipo de negócio que tem uma coisa diferente. Hoje, atrair... É a questão do capital ávido por achar aonde colocar o seu dinheiro, porque está todo... ou os riscos de países instáveis politicamente, os países instáveis economicamente, etc. Então, este é o diferencial hoje no Brasil, que você acha? É um grande diferencial. Que alavanca muito as empresas. Atrair esse recurso e preparar as nossas empresas brasileiras, que até outro dia tinham uma coisa muito forte. O brasileiro tem dificuldade em aceitar dividir o que é dele, a propriedade do que ele fez. A questão da patente, ele acha que é dele e tudo. E nós estamos hoje mudando a cabeça também desse empreendedor, que ele tem que nascer para ser global e para dividir aquele negócio dele e receber aporte de recursos. Esse é o momento nosso. E quando ele recebe aporte de recursos, ele tem que estar aberto à chamada sociedade. Ou Exatamente. seja, uma parte minha, uma parte sua. Se não eu quero seu dinheiro e não quero te dar nada, isso não dá, mesmo, né? Isso mesmo. Nós estamos exatamente em parceria com a Federação do Comércio, a FEComércio, nessa segunda-feira e terça, dia 15 e 16 de outubro, inaugurando uma exposição, Expo CETEC, como a primeira vez, uma feira, não é uma hospitalar do mundo hospitalar, não é uma agronegócio do agronegócio, é um assunto que vai, qualquer diretor de uma empresa chegando na Expo CETEC, ele vai enxergar 6, 7, 8 soluções para a empresa dele de negócios bastante inovadores. E num dia, nós vamos fazer uma coisa inédita nesse país. 23 empresas do CIETEC, na verdade, 14 do CIETEC e 8, 9 do Brasil, se apresentarão naquilo que se fala um pitch. Elas se apresentam para uma plateia de 80, 90 investidores. Isso é diferente. É atrair esse investidor
e levá-lo para dentro dos ambientes nossos para negociar. Ou seja, quase que fechamento de negócio ali na hora. Ah, você começa isso. Quando ele fala do apoio da FEComércio ou desta união, eu me pergunto por quê? É porque nós identificamos claramente que o trabalho da CIETEC é fundamental para melhorar o empreendedorismo, aumentar o empreendedorismo no Brasil. Existe um problema muito sério hoje no Brasil. O fulano que é um empreendedor, ele tem uma nova ideia, ele quer levar aquela ideia para o mercado. É difícil isso no Brasil, porque ele, em geral, não tem conhecimentos de gestão. Então, ele precisa de alguém que passe esse tipo de conhecimento para ele. O CIETEC faz isso. Ele tem uma série de dificuldades burocráticas que ele tem que superar, que ele não sabe como fazer. O CIETEC faz isso para ele. Por exemplo, muitas vezes ele tem que registrar uma patente, que é uma coisa importantíssima. O inovador, o inventor, não adianta nada ele inventar uma coisa que vai ser copiada. Então ele tem que patentear. Seguinte, ele perde todo o direito. Exatamente. Agora, ninguém sabe patentear, principalmente o pequeno empresário, o empreendedor. O CIETEC sabe. O CIETEC ensina o fulano como que ele faz para patentear a sua inovação. Então, o CIETEC dá um suporte incrível para o pequeno empresário. Ou seja, é a capacidade principalmente de resolver essas questões do nascimento, as burocráticas, a busca de solução. Agora, você citou uma coisa que eu queria te explorar um pouquinho mais, que é a coisa do pequeno. Há muito que se fala no Brasil, da capacidade do Brasil só se virá a se desenvolver se realmente fortalecer a pequena empresa brasileira, a microempresa brasileira, porque pelo número, pelo volume, pela extensão do país e por tudo mais. Sempre me parece que a gente está tão ainda distante entre o discurso, a vontade de um lado, a vontade de governo, das entidades de classe, do empreendedor que é pequeno, mas parece que isso não anda como deveria. Exatamente. Esse é um problema muito sério do Brasil. Se você compara o Brasil com outros países, e a gente faz muito isso na FEComércio, temos convidado empresários alemães e italianos para contarem como que é nos seus países. A diferença é gritante. Você vê, na Alemanha e na Itália, por exemplo, quase 60% do PIB desses países vem da pequena empresa. No Brasil é só 20%. Você pega as exportações italianas, 44% do que a Itália exportou ano passado veio de pequena empresa. No Brasil, 1,7%. Quer dizer, a pequena empresa no Brasil é muito pouco além de expressiva. numericamente ser pouco, ela é pouco expressiva dentro do produto interno bruto. Exatamente. Mas tem uma explicação importante, Fátima, e isso que a gente discute muito lá no Conselho da Pequena Empresa. A questão de políticas públicas. A pequena empresa precisa de políticas públicas que a ajudem. Por exemplo, se a pequena empresa for se consorciar para ter uma atividade, digamos, juntem 10, 12 empresas, cria um consórcio para participar de uma concorrência pública. É proibido. Nós tivemos um caso lá no Conselho de um grupo de empresinhas pequenas que se juntou para participar de uma grande concorrência aqui no Estado e foram vetadas, porque foi alegado que abuso do poder econômico. Quando em outros países o consórcio é altamente estimulado. Então, como que se quer que a pequena empresa vá exportar, vá participar de concorrência pública, se ela não pode se consorciar, não pode se associar? Então, coisas desse tipo fazem muita falta. Mas tem uma série de outras coisas. Por exemplo, linhas de crédito. Você pega qualquer país do mundo, tem linhas especiais para a pequena empresa. A pequena empresa paga uma taxa de juros mais baixa, tem um prazo maior para pagar os seus financiamentos. No Brasil não existe isso. Pois é, porque a gente está comemorando aí uma evolução política muito forte, né? A gente está comemorando nessas últimas semanas o resultado de um mensalão, quer dizer, onde... E aí passa-se a discutir muito as questões como a justiça, de um modo geral, as isonomias, quer dizer, precisa... Mas, de fato, ela não existe, né? Eu provoquei a questão da pequena empresa nesse sentido, porque realmente a gente sente o quanto falta de
de um olhar diferenciado. Sim. E daí eu te pergunto, com todos os instrumentos ou com tudo que vocês oferecem, como é que fica? Ou vocês acabam preparando uma empresa para crescer tanto para que ela seja vendida para uma multi? Esse é um risco. Quando você prepara uma empresa nas condições do nosso país, a atratividade que ela vai exercer para uma multinacional ou para uma grande empresa brasileira, isso é natural, vai acontecer. Como que você prepara essa empresa para ela crescer e buscar capital, se arrumar e ser aquilo que a startup promove, acontece, crescimento rápido, um ponto de inflexão muito rápido, essa empresa tem condições de competir com as grandes empresas. A mobilidade da micro e pequena empresa, ela é muito ágil nesse mercado de respostas rápidas. Ela tem condição de competir hoje. Nós estamos vendo empresas nossas na área de saúde, na área da nanotecnologia, na área de tecnologias ligadas ao meio ambiente, a área de TI, que elas têm espaço para competir com qualquer grande player do mercado. Porque essa também é uma outra dúvida, se de repente a questão vem dessa falta de apoio, que eu endosso e acho que você está absolutamente certo, mas também não vem uma coisa de postura, de uma chamada, vamos chamar assim, educação do empresariado nacional, no sentido de, olha, ok, as dificuldades estão aí, mas você vai vencer e aí? Olha, seja bom e competitivo ficando nesse tamanho. Não queira vender logo, não queira crescer demais. Acho o seu tamanho. Por que não? É o tal do livro, tantas teses do pequeno é bom, né? Ser pequeno... Sim. É importante. Claro, existem faltas de políticas públicas, mas também existem problemas de capacidade empresarial. Agora, aí tem um aspecto muito importante, Fátima. Você pegar a Itália, é o país da pequena empresa, todos sabem, né? Bom, como é que o fulano aprende a ser empreendedor ou administrar uma empresa? No colegial, no ensino médio da Itália, eles têm disciplinas de contabilidade, marketing, empreendedorismo. Então, o jovem, com 17 anos, já aprendeu isso. Ele vai para o mercado e ele sabe como que faz para abrir uma empresa. No Brasil, nós não temos esse tipo de formação. O fulano tem que fazer um curso de administração de empresa em nível superior para saber administrar uma empresa. Então, isso é que tem que ser corrigido. Engraçado, Paulo Feldman, a gente falou no bloco anterior sobre a questão de a Itália ser uma referência e essa referência da Itália vir desde o colegial. Primeiro, que a Itália continua sendo uma referência, porque mesmo a Itália em crise, porque senão quem está nos ouvindo, nos vendo, diz, ok, mas a Itália está em crise, ok. Mas mesmo estando em crise, o que vem de bom tem vindo da pequena empresa, mas a partir... E eu aí segurei o seu grito, que você estava assim, quase pulando da cadeira para concordar comigo, será, de que a educação é a primeira arma fundamental, mas que ela, de uma forma mais prática, mais objetiva, precisa estar em sintonia com aquilo que o mercado quer. O que Paulo falou no sentido de estar já ensinando contabilidade no colegial, já ensinando administração no colegial. Pois é. Nós estamos percebendo que a questão aqui de 5, 6 anos que nós temos grades de verdade em algumas universidades com a cadeira de empreendedorismo e resvalando na inovação. O CIETEC está provocando, neste último ano de 2011 e 2012, mantivemos contato com as 10 principais universidades, faculdades de São Paulo, para lançar em 2013 uma incubadora de ideias. Nós já andamos nesses últimos 10 anos olhando o que o mundo está fazendo nessa direção, o que significa isso. É fazer um concurso quase que anual, dentro desses 300, 350 mil alunos que estão aqui em São Paulo, e você levar para um ambiente como o nosso, até 100, 150 ideias, daqueles garotos que estão no 3º, 4º, 5º ano, o próprio TCC, trabalho de conclusão de curso, junto com o professor orientador, coloca ele num ambiente de negócios.
ele passa 1 ano dentro desse ambiente desenvolvendo a ideia dele. Ele já vai levar para a sala de aula essa experiência, provocar os professores para serem empreendedores. Perfeito. E nós vamos ter um celeiro novo de ideias para tornar negócios. Mas você vê que o que ele está falando é absolutamente fundamental, até porque eu, ultimamente, eu falo assim, escuta, quando é que essas crianças vão crescer? Porque do jeito que estava andando o ensino, no sentido de gradua, mestrado, pós-graduação, não que eu seja contra, mas não dá para só ficar no estudo e não ficar em nada. Esse país não vai para frente desse jeito. Mas o que você estava falando ainda era um passo aquém, ou seja, muitos ou boa parte da população não tem acesso a esta universidade. Portanto, nós estamos falando de um Brasil que poderia ser empreendedor desde o colegial, é isso? Veja, existe uma estatística interessante do Sebrae, que levantou que metade dos pequenos empresários no Brasil, metade tem o colegial completo. Então, essa metade poderia ter aprendido conceitos de empreendedorismo, não é? A outra metade, e aí tem que se conceber uma forma de passar esses conceitos para ele. É fundamental para o pequeno empreendedor, para o novo empreendedor, ter conceitos de gestão. Senão a empresa dele não vai sobreviver. Como essa estatística que você mencionou, pouquíssimas sobrevivem 5 anos, mas pouquíssimas sobrevivem 3 anos no Brasil. Aliás, em um ano, 27% das empresas quebram depois de 1 ano. Veja, o que é isso? É falta de capacidade de gestão. E são conhecimentos muito elementares que poderiam ser transmitidos para a massa de empresários. Eu cito sempre a questão das ondas e das levas, né? Quer dizer, então é assim, farmácias, surgem 40 farmácias no mesmo quarteirão, no meu bairro, e ninguém sabe sequer como comprar o remédio. Pet shop, vamos lá, buffet infantil, são as ondas. Eu entro porque eu entrei em onda, ou eu entro porque eu tive, como você disse, uma boa ideia. E aqui, inclusive, você está um livro que vocês vão lançar, Empreendedorismo Inovador, que eu acho que é este o centro. Não basta a ideia, como eu falei no começo, né? Eu preciso ter muito mais do que uma ideia. Você quer ser um celeiro de ideias, mas precisa ser muito mais, não é? Isso aqui é uma coletânea de uau, hein? Haja autor aqui, né? São 25 Sérgios que lidam com o empreendedorismo no Brasil, que se juntaram com o Eduardo Vilela, da editora Évora, sob o comando do Ney Grando, e fizemos esse livro voluntariamente, porque toda a doação será dada para uma instituição bacana. E a Saraiva comprou os direitos e nós vamos sair por aí em grupos, parte desse time, falando todos esses aspectos que o Paulo está dizendo, dessa falta de gestão, planejamento, organização da ideia para partir para qualquer tipo de negócio. Se ele ainda tiver inovação e tiver um viés de tecnologia, ele precisa de um pouco mais de preparo. Quando nós era isso que eu ia te perguntar, porque a questão da tecnologia, ou mesmo das áreas que você citou logo no começo, todas elas resvalam para uma coisa tecnológica, seja a tecnologia da informação ou a tecnologia aplicada na agricultura, enfim. É por aí, quer dizer, este é o Brasil que você vislumbra, aquele que vai sair desse e pouquinho de crescimento do produto interno bruto, que eu não suporto falar esse número, ele vai sair através da tecnologia. Ou sair dessa comoditização das nossas commodities. Nós só vamos sair das nossas fronteiras ou das águas territoriais se nós, de fato, partirmos para sermos tecnológicos, onde olharmos. E o Brasil tem dado demonstração. A Agência de Promoção e Exportação Apex, com quase 90 consórcios, quer dizer, o trabalho que o Maurício está fazendo, e nós temos algumas empresas nossas inseridas num daqueles quase 90 consórcios, o que vem se fazendo pelo mundo, levando a imagem, mas é pouco. É pouco. Pelo tamanho do Brasil. Pelo tamanho nosso e pelo número de micro e pequenas empresas que estão dando esse passo na inovação, é pouco. Nós temos que ter ações mais robustas. E nesse sentido, na sua opinião, tem que passar, o diferencial é tecnologia. É tecnologia, não tem dúvida. Nós olhamos o governo há um mês lançando o programa TI Maior.
Está lá o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a sua Secretaria de Política de Informática, botou 500 milhões numa nova linha de apoio para TI. É um dinheiro pequeno, mas ele já está mexendo. Ele vai Isso está muito distante ainda do nosso comércio, não está? E quando eu falo do nosso comércio, eu sou, por exemplo, uma consumidora contumaz, não como consumidora, mas de um meio específico, por exemplo, que é via internet, quer dizer, eu sei o quanto, mas parece que assim, alguns pouquinhos evoluíram e o grande comércio não. Sim, se diz, o uso da tecnologia poderia ser muito mais disseminado pelo comércio. Claro, poderia. Agora, nós na federação cuidamos não só do comércio, mas também do setor de serviços. E o setor de serviços tem um nível tecnológico de uma certa forma maior do que o do comércio. Né? Mas, sem dúvida, esse é um problema geral que nós temos e é um problema que afeta o Brasil inteiro. Quer dizer, o Brasil tem uma deficiência séria na área de produção tecnológica. Isso é constatado. Histórico, né? É histórico. Você vê a produção de patentes no Brasil por ano é uma baixíssima. Nós somos um país que tem 3% da população mundial, somos 3% do PIB mundial. No entanto, em termos de patentes, nós registramos 0,3%. É ridículo. Então, nós deveríamos ter uma produção de patentes 10 vezes maior do que a que nós temos. Isso abrange todos os setores. Por que a gente é tão deficiente assim? Tem uma matéria interessante que tivemos um prêmio Nobel de Economia no Brasil recentemente, que analisou essa questão e disse o seguinte, que o problema... Tivemos que ele veio aqui, né? Porque Prêmio Nobel de Economia, para a gente alcançar, ter o título, ele nos visitou. Não, ele veio aqui, o Paul Krugman, e ele estava dizendo que o grande problema do Brasil está no ensino fundamental. Quer dizer, como o nosso ensino fundamental é muito fraco, nós temos deficiências muito graves, principalmente na área de matemática. Nós acabamos não formando engenheiros, e país que não forma engenheiro é país atrasado tecnologicamente. Então, você vê, as coisas estão todas interligadas, mas, como sempre, cai na questão da educação. Educação nem tanto superior, mas educação de nível básico e fundamental. Né? Que é isso que eu ia te perguntar. Proporcionalmente, para vocês deve ser muito frustrante o que a gente imagina ter de escolas, principalmente se a gente pensar nas escolas públicas e tudo mais, para o que vai, passando na peneira, vai aquela assim, funil, e o que chega na universidade, e do que chega na universidade, alguma coisa que pode ir para o mercado. Pois é, hoje o grande trabalho nosso é essa investigação do que está acontecendo na bancada de pesquisa dos laboratórios das universidades, como a nossa Universidade de São Paulo, a USP, que está ali junto do CETEC, o CETEC está junto dela, o Instituto de Pesquisa Energética Nuclear, que nós estamos dentro dele, o IPT, que está junto de nós. Nós temos quase 37% da geração de ciência e tecnologia naquele quadrilátero, mais o Butantan. Ir buscar, ir garimpar essas coisas bonitas que estão acontecendo academicamente, aquela pesquisa pura, e transformar aquilo em produto para a sociedade, para nós, é um pedaço do que o CETEC faz. Atrair dentro das escolas, da Politécnica, da FEA, esses engenheiros que têm vocação para ser empreendedores. Mas você não acha que precisa provocar mais? Quer dizer, você já pega, é mais ou menos assim. Eu peguei um pouquinho de feijão, mas o que eu tive que limpar no meio do caminho foi muito porque ficaram muitos maus por não poder aproveitar. Ficaram grãozinhos lá inaproveitáveis. Ou seja, deixamos brasileiros no meio do caminho. Porque a hora da peneirada na universidade vieram poucos, porque a peneirada é alta. Temos que mexer mais embaixo? Temos que mexer, porque o próprio CETEC é procurado por mês por uma centena de pessoas com ideias bacanas. E nós não conseguimos aproveitar mais do que 4, 3% dessas coisas boas que nos chegam.
Então, o próprio CIETEC e outros centros de inovação tinham que ser multiplicados. Porque a gente olha como nós estávamos conversando nos bastidores. O exemplo de Israel, o exemplo da Irlanda, da Escócia, do Reino Unido. E a gente olha a Coreia, o que aconteceu com ela nesses 25, 30 anos, no apoio ao surgimento de negócios inovadores. Nem vou dizer da educação, mas o segundo passo, já que a educação está mais ou menos equacionada. Pois é, porque às vezes o caminho é o inverso, né? Porque o inverso seria, primeiro você investe pesado na educação e a partir daí em empresas e você incentiva com mais facilidade. Mas, de repente, a gente pode estar reinventando a roda, a gente pode estar fazendo o inverso. Quer dizer, na medida que vamos sentir a necessidade, porque vamos fortalecer algumas empresas e vamos precisar de mão de obra e de aumentar isso, nós vamos nos voltar para o estudo fundamental. Será que é isso? Isso está acontecendo em São José dos Campos, é um exemplo grande que está acontecendo lá no Parque Tecnológico de São José dos Campos, que hoje é o maior centro aeroespacial desse país. Eu tenho a ETEP lá, isso junto com a Embraer. Eu tenho então, o ITA. E o que aconteceu? O Parque Tecnológico de São José dos Campos, a Vale, que montou um centro enorme dela, já sentiram a falta de mão de obra ali mesmo. Então, o que acontece? A Escola Paula Souza, o próprio IPT já leva um centro lá para dentro, o Senai está construindo e investindo no maior centro de formação de mão de obra técnica para adotar aquela região. E nós estamos lá, a Unifei de Santa Rita do Sapucaí, montando um braço dentro de São José dos Campos. 8, 9 institutos técnicos, universidades estão indo rapidamente porque aquilo que você falou, inverteu. Os negócios começaram, percebeu-se a falta da mão de obra, agora está se correndo para suprir. Posso fazer uma brincadeira aqui? Vamos lá, o Jacareí, que fica se lamentando a vida inteira de ser o divisor de água, porque São José evoluiu. Quem sabe políticas públicas, como disse Paulo Feldman, de inclusão da região podem favorecer, ou seja, investe-se nessa cidade, em educação, prefeito, eu não sei nem qual foi votado, ótimo, que assim, ficou absolutamente isenta, investe nesta área, faz alguma coisa para que oferecer essa mão de obra que está carente do lado ali em São José. Porque eu acho que é este o caminho, quando você integra todos os pontos, é isso? É isso mesmo, quer dizer, o negócio é a rede. Hoje, a máxima das nossas coisas é trabalhar em rede. E quando a gente fala rede, nós estamos, junto com a FEComércio, olhando as redes de negócio que favorecem as tecnologias para usuários da FEComércio. Nós vamos... Do comércio do mas você vê, nós temos um CIETEC aqui, na cidade de São Paulo. É muito pouco. Nós precisaríamos ter, e é um sucesso. Vocês foram para Israel, vocês me contaram então, antes, quantos tem? Israel é um país que tem uma população muito menor que a cidade de São Paulo. Aqui são 11 milhões de habitantes, na cidade, o município lá são 7. Lá, né? No entanto, lá eles têm 380 CIETECs. Aqui nós temos um. Então, eles são um dos maiores produtores de tecnologia do mundo. Acho que são os maiores. Por habitante, ninguém produz mais tecnologia. Em termos de patentes, etc. O segredo é que eles têm muitas incubadoras. Justamente, é isso que nós precisaríamos ter. Obrigada a você que esteve nos acompanhando. Você sabe, Economia e Negócio, encontro marcado com você toda terça e quinta, às 10h15 da noite, aqui na Record News. Mas a qualquer momento, estamos lá no r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.